Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a geopolítica, como que a geopolítica ela tem ajudado aí a grandes profissionais do futebol a virem jogar no futebol brasileiro, tanto atletas como comissão técnica também, treinadores, preparação física ali, como que essa galera veio parar aqui, como que a geopolítica pode estar contribuindo com esse futebol brasileiro. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então vamos lá. Muito bem, é o seguinte, se você quiser já deixar seu like, você deixa. Se não quiser curtir, dá o like, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Se você também não quiser compartilhar esse vídeo, também não se preocupa, tá? Tudo certo, tá? Nós vamos falar aqui hoje sobre geopolítica, como que as condições que a gente está vendo hoje no mundo, como que ela tem afetado, né, o futebol brasileiro. Acredito eu que de forma positiva até, né? A gente está vendo aí a chegada de grandes atletas, eu até anotei aqui alguns. Por exemplo, nós vimos nos últimos anos aí Luis Soares vindo para o Grêmio, né? A volta de Marcelo e Thiago Silva para o Fluminense. A gente tem visto aí o técnico Abel Ferreira, dentre outros. E o mais recente que a gente acabou de ver aí, o Memphis Depay vindo jogar no Corinthians, né? O porquê que isso, na minha opinião, isso vem acontecendo? O futebol brasileiro, a gente sabe que a gente não via muito, com muita frequência, esses atletas vindo jogar aqui, né? Só que o que acontece? Por exemplo, o Memphis Depay. O cara, ele não é o primeiro escalão do futebol europeu. Ele não é do primeiro escalão do futebol europeu. A gente já pode ter sido. Embora tenha vestido a camisa 10 da Holanda, jogado em Barcelona, em Manchester United, enfim, não vejo ele como sendo da primeira prateleira ali, da prateleira de elite do futebol europeu. Mas, ok, o que está acontecendo? O que a gente está vendo na geopolítica que está acontecendo? A gente está vendo aí muitos conflitos, sanções políticas, né, pelo mundo, né? A gente está vendo isso também em todo lugar. Então, principalmente entre Rússia e Ucrânia, da qual a gente vê a Rússia sofrendo sanções econômicas pesadas de Estados Unidos e seus aliados, né? A gente está vendo a Rússia sendo aí excluída de competições europeias. Isso diminui a relevância, né, do futebol russo. A gente também vê, por exemplo, o que o Putin vem fazendo e a Rússia e a Ucrânia vem fazendo. Na verdade, o Putin ele acabou derrubando dois mercados com uma tacada só. Ele derrubou o mercado russo do futebol e derrubou o mercado ucraniano de futebol. A gente via lá times como o Dinamo de Kiev, né? Muito forte. Nós víamos também o Shakhtar, né? Ali, então assim, são clubes que hoje você nem ouve mais falar, porque não tem como jogar lá, né? A gente não consegue, a gente não ouve mais falar do futebol ucraniano, do futebol russo, porque a gente sabe o que está acontecendo lá, né? Aí você pega um outro mercado, por exemplo, que era muito forte, que era o mercado chinês, né? O mercado chinês ele era muito forte, só que o que aconteceu com a China? A China ela já tinha uma postura mais fechada, né? A gente sabe disso, já tinha uma postura mais fechada para o mundo. E ainda ela endureceu ainda mais as suas leis, né? Colocou uma postura mais pesada, com leis mais duras, principalmente para estrangeiros. Então dificultou a entrada de jogadores, de profissionais, vamos falar assim, profissionais em geral, né, do meio do futebol, a entrar no país chinês. Isso fez com que a China se fechasse muito. Então a gente vê também um outro mercado aí perdendo relevância. Então você vê, nós temos 3 mercados que perderam muita relevância. O cara vai para a Europa, joga um tempo lá e depois ele vai ser transferido para algum lugar. Antes, o Brasil não era a primeira opção. Não era. Agora já está melhorando, o pessoal já está olhando para o país, né, para o Brasil, como uma boa opção para se jogar. Antes eles olhavam para a China, que estava muito forte, né, olhava para
própria Rússia, para a própria Ucrânia, né? Agora a gente não ouve nem falar. Ah, mas tem o pessoal lá da Arábia Saudita. Tá começando, tem altíssimos salários, ok, porém é um país complicado para você permanecer com família ali, sabe? Tem muita coisa ali ainda que precisa melhorar. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, deixa esse vídeo para outro dia. Nem sei se vou fazer um vídeo sobre isso, porque é complicado. Mas enfim, o que aconteceu? O Memphis Depay, ele simplesmente, não sendo um jogador de primeiro escalão ali na Europa, ele acabou perdendo espaço, né? Acabou perdendo espaço nos clubes europeus. Então ele viu no Brasil, que é um mercado que na minha opinião está em ascensão, que precisa sim tomar muito cuidado também com as bets que a gente está vendo por aí, as casas de aposta, tem que tomar muito cuidado. Sobre isso eu vou fazer um vídeo, porque tem muito clube que vai ser impactado com isso. A gente viu aí o Corinthians com a VaidBet, por exemplo, tendo problemas sérios. Agora Esportes da Sorte também envolvida em problemas aí de lavagem de dinheiro. Então isso pode prejudicar em muitos. Isso dá um vídeo, eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Mas aí a gente vê o Memphis Depay saindo da Europa sem ter muito espaço por lá e vindo jogar onde? No Brasil. Ele escolheu o Brasil. Ele poderia ter escolhido a China, a Rússia, a Ucrânia, como eu falei, mas não, são 3 mercados que estão fechados, né? Diminuindo. Tá complicado ir jogar lá. Você iria na Rússia, na Ucrânia? Não tem como. A gente sabe o que está acontecendo lá. Aí você pega a China com sanções duras, né, com leis duras para cima dos atletas, de profissionais que estão indo trabalhar lá. Como é que você faz? Não tem como. Então, você vê como que as coisas que vão acontecendo no mundo, como que elas vão influenciando os atletas virem jogar aqui, né? Não só os atletas, mas grandes profissionais. Eu acho que a gente vale um olhar aí para a geopolítica. Na minha opinião, o futebol brasileiro ainda vai crescer e crescer bastante. Né? A gente está vendo, poxa, o Felipe Coutinho veio pro Vasco agora, cara. Quando é que você ia imaginar? Falar, mas ele vai encerrar a carreira. Ele poderia encerrar a carreira em qualquer lugar, na China, por exemplo. E não foi. Né? Enfim, ele poderia estar encerrando a carreira em qualquer lugar. Tá certo? Lógico, ele poderia encerrar na Europa, poderia encerrar na China, como eu falei, poderia encerrar na Alemanha, poderia encerrar na Espanha ali, né, em algum lugar ali. Poderia, mas ele escolheu o Vasco. É time do coração, tá bom. Meu, o Felipe Coutinho, você vê o Felipe Coutinho na seleção? O Felipe Coutinho tá encerrando carreira, tá? Tudo bem que ele tem hoje, se eu não me engano, a mesma idade do que o Neymar, né? Se eu não me engano. Quem você prefere, Coutinho ou Neymar? Para jogar na seleção? Para e pensa. Então, assim, na minha opinião, os caras vêm para cá porque veem um mercado ainda muito bom e, na minha opinião, crescendo com a vinda de grandes nomes, grandes profissionais do futebol mundial. Então acho que era isso sobre o vídeo. Eu não vejo mais assim algumas coisas para falar aqui não. Acredito que seja isso. A geopolítica vem influenciando e influenciando para mim positivamente o futebol brasileiro. Não vejo com bons olhos, lógico, esses problemas que a gente está vendo no mundo aí. Lógico que não. Uma pena, né? O mundo está assim de ponta cabeça. Mas enquanto uns choram, outros vêm de lenço. E aí o futebol brasileiro vem se aproveitando de tudo isso e trazendo grandes craques, grandes profissionais para jogar no Brasil. Eu quero saber a sua opinião. Então, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Pode ser um comentário polêmico que eu prefiro. Prefiro que os haters comentem até. Então, se você tiver aí, manda o seu recado. Já curte esse vídeo se quiser, se não quiser também não precisa curtir, tá tudo certo. Compartilha se quiser também e eu vou finalizando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!